Em nome de Jesus o Cristo, nós nos reunimos na sua presença, Pai, nessa manhã, e desde os louvores, desde a escola dominical, nós estamos te adorando, Deus, estamos abrindo as portas do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada, habite dentro de nós, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor fale conosco, ó Pai, por meio da sua palavra, que a sua palavra enraize e produza frutos em nossas vidas, ó Pai. Nós colocamos em especial, ó Pai, a vida dos nossos irmãos que perderam um familiar, ó Pai, recentemente. Nós colocamos diante do teu altar, em especial, Deus, a família do Cláudio e da Antônia Meira, pela partida da sua irmã, que o Senhor esteja consolando essa família. Nós colocamos diante do Senhor a família da Miriam, o Hamilton, a Mariana, todos aqueles, ó Pai, os familiares, a Márcia, do Senhor Miguel, que agora está aí do seu lado, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando todos aqueles que sofrem com a dor da perda de um ente querido. E nós agradecemos ao Senhor por nos dar a esperança de uma vida eterna. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O domingo de Páscoa, ele acaba sendo um domingo de muitos presentes. No mundo, as pessoas estão abrindo os seus presentes, as crianças, e a reportagem na televisão mostra como as pessoas levam muito a sério isso, a vontade, a importância de comprar um presente para dar para as crianças, para os netos, para os filhos, para os sobrinhos. Mas, quando nós examinamos as Escrituras, nós observamos que a Páscoa é um presente de Deus para nós. E o presente de Deus para nós é aquele túmulo vazio. Aquele túmulo vazio é um presente de Deus para transformar completamente as nossas vidas. E esse presente, ele tem um contexto de pessoas que vivenciaram e testemunharam o acontecimento. E o relato das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus, aquilo que está registrado nas Escrituras, é para nos abençoar e nos instruir com respeito a esse presente. E primeiramente nós vamos examinar aqui como aqueles discípulos, os primeiros discípulos, especialmente as mulheres, que puderam testemunhar de perto, as primeiras pessoas que receberam o presente, que viram o presente do túmulo vazio. Observe comigo em Mateus capítulo 27, versículos 55 em diante. Mateus 27, é só voltar um pouquinho. Versículo 55 em diante, quando Jesus estava na cruz e tinha acabado de morrer, versículo 55 diz assim: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, quando nós lemos em Mateus 28, diz assim que no primeiro dia da semana, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, está escrito aqui na palavra. Em outras passagens nos evangelhos, qual é essa outra Maria? Maria, mãe de Tiago. A primeira coisa que nós podemos observar com respeito a esse presente de Deus para nós, é que esse presente foi embrulhado em humildade. As mulheres, nós sabemos que elas não eram tratadas com o respeito que merecem. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Que nessa humildade, em uma história que poderia ter grandes guerreiros, que poderia ter homens fortes e ser uma história de luxo e de conquista, é uma história de humildade. Porque Deus, a primeira coisa que Ele quer que você entenda é que esse presente é para você,
que muitas vezes pensa que é inferior ao outro, que muitas vezes pensa que não alcançou o sucesso que você gostaria de ter alcançado, que pensa que é inferior aos outros e que Deus não olha tanto para você. E a primeira coisa que nós observamos é que essas mulheres, elas estavam perseverando em observar Jesus ali na cruz. E mesmo sem entender o que estava acontecendo claramente, nós sabemos disso. Mesmo sem saber por que tudo aquilo acontecia, ainda assim elas perseveraram. E nós temos aqui uma lição fundamental para as nossas vidas do presente do túmulo vazio. É que apesar de sua fraqueza elas serviram. E apesar de todos os obstáculos, de toda a humilhação, apesar de serem inferiorizadas pelos outros, os outros as tratavam com inferioridade, discriminadas, elas ficaram servindo até o fim. E, apesar de não entender tudo o que estava acontecendo, elas não desistiram de adorar. É o que diz em Mateus capítulo 28. É o primeiro dia da semana. Quando nós observamos em Marcos capítulo 16, o versículos 1 ao 4, convido a igreja a examinar comigo esse capítulo nas Escrituras. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mesmo sem saber como o problema seria resolvido, elas decidiram ir até Jesus. Mesmo sem entender claramente. Porque a verdade é que elas pensavam que Jesus morreu e acabou. Você deve seguir em frente. Essa é a lição que a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, tudo o que está escrito é para a nossa instrução, para a nossa edificação, para nos ajudar na caminhada celestial. E o fato de ter esse detalhe, dizendo que elas perguntavam umas às outras, não está aqui à toa, não é um desperdício de palavras. Ele tem um objetivo, e o objetivo é nos mostrar que mesmo sem saber como que o seu problema vai ser resolvido, você deve prosseguir. Você deve prosseguir em fidelidade. Você deve prosseguir em adoração. Você deve prosseguir confiando que Deus vai resolver o problema. Eu não sei como, você pode pensar. Talvez o problema no casamento, você não sabe como. O financeiro, na saúde, não importa, seja qual for o problema. Você deve ir adiante. E nós podemos imaginar o quanto essas mulheres, elas tinham sofrido. O quanto elas tinham chorado, o quanto elas poderiam ter ficado confusas com tudo o que aconteceu. Porque o relacionamento delas com Jesus, ao longo dos anos, ao longo do tempo em que elas foram servindo, elas perceberam que Jesus demonstrava claramente o amor de Deus por elas. E quando nós observamos como que elas bem cedo vão até Ele, nós temos essa lição desse presente de Deus, de que nós devemos perseverar, por mais difícil que seja, por maior que seja a dor, e por mais obscuro que possa parecer a solução. Eu não sei, elas não sabiam, mas elas seguiram em frente. Uma coisa importante que nós podemos observar, que acontece nos relatos da ressurreição de Cristo, é que sempre é falado: não tenham medo. Em Mateus capítulo 28, versículo 10, onde Jesus, versículo 9, fala que Jesus apareceu repentinamente e disse a elas: salve. Elas o abraçaram e o adoraram, foram aos seus pés. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Quando nós observamos a passagem em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz
Marcos 16, 6, desculpa. Não tenham medo. É uma coisa importante que o medo pode ser uma grande pedra na vida de muitas pessoas. O medo pode ser uma pedra grande em sua vida. Então, apesar de todo o sofrimento, elas continuaram. Elas tinham sonhos. Eu tenho certeza que essas mulheres, essas pessoas da humildade, por que que a palavra de Deus faz questão? Por que que Deus organizou as coisas e fez questão de que fossem mulheres? Justamente para mostrar isso. As pessoas inferiorizadas, desprezadas pela humanidade, elas tinham sonhos. Eu tenho certeza que elas tinham esperança de coisas maravilhosas acontecer à frente. Mas parecia que tudo tinha acabado. Tudo estava finalizado. Mesmo assim, elas foram adiante. Mesmo assim, elas resolveram. Despedaçadas, tristes, elas foram adiante. E a palavra nos mostra que Jesus sempre fala: não tenha medo. Não tenha medo. Deus, Ele vai cuidar de você. Essa é a mensagem do túmulo vazio. Esse é o presente do túmulo vazio. Não tenha medo do seu futuro. Deus cuida de você. Confia nele. Pode confiar. Pode entregar o seu caminho nas mãos de Jesus e deixar Ele cuidar de você. Não tenha medo. Do que você tem medo? Você tem medo de fazer uma escolha errada? Você tem medo de acontecer algum problema na sua família? Você tem medo de problemas financeiros? Você tem medo da doença? Do que você tem medo? Jesus te dá o presente essa manhã. Não tenha medo. Confie nele. Ele vai resolver. Ele está junto com você. Agora, quando nós observamos uma outra passagem, em Lucas capítulo 24, versículo 8, depois que os anjos falaram com ela, então se lembraram das palavras de Jesus. E em João, por que eu li essa passagem? Porque exatamente eu quero te mostrar o seguinte: elas permaneceram lutando. Jesus teve um impacto tão profundo em suas vidas, que elas não fizeram isso, levantar de manhã na esperança de encontrar um túmulo vazio. Elas esqueceram das lições. A mente delas estava obscurecida. Em João capítulo 20, versículo 1, então o impacto de Jesus foi tão intenso em suas vidas, que elas decidiram ir adiante, mesmo sem compreender claramente as coisas. Em João capítulo 20, versículo 1, a passagem que o Gladstone leu hoje para nós, graças a Deus, na hora da ceia, nós vamos observar o exemplo de Maria Madalena ao receber o túmulo vazio. E nós vamos tirar as lições que Deus tem para dar para nós no exemplo dela. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E aí então ela voltou para os outros discípulos e falaram: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Observe que a mentalidade delas, o entendimento delas não estava claro. Elas pensaram que alguém roubou o corpo e levou embora. E quando nós observamos o versículo 10 em diante, especialmente, é algo emocionante. É algo que toca as nossas emoções, a maneira como ela é fiel a Jesus, mesmo achando que ele era apenas um profeta que morreu, que acabou, como Isaías, Jeremias, os outros profetas. Ela não conseguia entender claramente, mas mesmo assim, ela estava ali. Versículo 10 de João 20 diz assim, ó: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. A primeira coisa, uma lição essencial para todos nós aqui, irmãos, é que a dor, muitas vezes a dor nos paralisa. A tristeza nos paralisa.
E o túmulo vazio é um presente de Deus para nos ajudar a vencer a dor. Ela não conseguia sair dali. Ela ficou paralisada em dor, chorando muito. Eu acredito que ela chorava muito. E ela só, enquanto os outros seguiram em diante, enquanto os outros foram embora, fazer outras coisas, não ficaram paralisados, ela ficou parada em sua dor. E muitos não conseguem seguir adiante, porque algo triste aconteceu em suas vidas. Mas o presente do sepulcro vazio te faz libertar da dor, te liberta da dor, te faz seguir adiante. O sepulcro vazio te dá forças para seguir adiante. E quando foi que ela começou a dar um passo para a cura? Quando foi que as coisas começaram a mudar para ela? Foi quando ela olhou para o sepulcro. Quando ela curvou-se para olhar lá dentro, ela queria, eu preciso saber, será que eu não estou enxergando direito? E é nesse momento que nós temos mais um presente de Deus para nós. Nós precisamos continuamente olhar para o sepulcro vazio. Nós precisamos olhar para aquele sepulcro vazio, porque ele nos dá esperança de que toda a nossa dor será curada. De que todas as lágrimas serão enxugadas, dizem Apocalipse. Toda aquela saudade acabará, toda aquela tristeza, toda aquela decepção, tudo aquilo que você carrega de tristeza e de trauma da sua vida, desde a sua infância, e tudo aquilo que pode ter te acontecido de triste, o sepulcro vazio te dá uma esperança de uma cura para sempre, de uma cura eterna. E nós observamos, na continuidade do texto aqui, que ela viu, em versículo 12, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Por que que não? Porque a dor era tão grande que ela não conseguia enxergar Jesus. E muitas vezes as pessoas passam por um momento de dor, passam por um momento de tristeza e deixam a dor ser tão grande em suas vidas, a tristeza, a culpa talvez, é tão grande em suas vidas, que Deus está na frente delas, estendendo a mão, e elas não conseguem enxergar. O presente do sepulcro vazio é para te ajudar a enxergar que Deus está pertinho de você, te estendendo a mão para te ajudar a vencer. Ela não o reconheceu. Disse ele: quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, eu estou no meio do 15 agora. Ela disse: pensou que fosse um jardineiro. Como assim? Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Eu fico profundamente emocionado ao ver isso. Porque ela, uma mulher, ela estava disposta a pegar um corpo e sair arrastando ele para onde quer que fosse. Você tirou o corpo do meu Senhor. Ela não entendia, ela não acreditava que ele estava vivo. Olha que fé, que amor, que devoção, que coisa espetacular. Eu vou pegar o corpo e vou arrastar, vou levar embora comigo, não tem problema. E Jesus lhe disse: Maria. A palavra de Deus nos diz assim, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e reconhecem a voz do pastor. O pastor fala nessa manhã o seu nome. O pastor te convida hoje a desfrutar do sepulcro vazio. O pastor ressuscitou para você superar toda a sua dor, toda a sua tristeza. Sabe, há muitos anos atrás, a igreja em Campo Grande perdeu um missionário americano, que é um dos missionários que ajudou a começar a igreja lá. E como eu tive um pai muito ausente, ele era como um pai para mim. Então, em 1995, ele foi passar um ano nos Estados Unidos, enquanto pedalava de manhã uma bicicleta, um motorista bêbado o atropelou. Isso foi
há 22 anos atrás. Eu não esqueço disso. Nem um dia da minha vida. E muitas vezes eu me questionei, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer sozinho? Eu e Deus. E uma vez eu pensei, Deus, esse homem bebeu à noite, por que ele não desmaiou para lá? Por que ele não ficou? Por que o carro dele não furou o pneu? Eu não sei, mas eu tenho certeza que o sepulcro vazio me dá hoje a esperança de encontrar esse irmão novamente. E dá para você a esperança, a certeza absoluta. Todas as lágrimas serão enxugadas. Nossa vida vai ser muito melhor do que nós podemos imaginar. Nessa manhã, Jesus fala o seu nome. Jesus convida você a desfrutar do presente da vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, entregue ela hoje. Estude a palavra de Deus com um de nós. Entregue-se ao Senhor. Morra com Ele no batismo e ressuscite para uma vida eterna. Para uma vida de perseverança aqui e vida eterna no céu. Se você está se desviando do caminho de Deus, se você está abandonando, se você está gradativamente se distanciando mais de Deus, Jesus fala o seu nome hoje e te chama. Assim que Jesus falou o nome dela, ela imediatamente falou, Mestre, ela ficou profundamente transformada. As nossas vidas é transformada. Jesus, as nossas vidas são transformadas. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração e receba o presente do túmulo vazio da esperança de uma nova vida. Enquanto os irmãos tiram o cântico aqui na frente, eu convido você que deseja receber esse presente, renovar a sua aliança com Deus, se entregar a Jesus, a vir até aqui à frente. Nós